Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, muito bom dia, que o Espírito Santo venha iluminar os olhos de cada um de vocês, para que cada um saiba exatamente a vontade dele, você possa entender a vontade dele para a sua vida e então praticá-la, né? Obedecê-la, exercitar essa vontade dele na sua vida. Olha só, muitas pessoas ficam a lamentar, muitas pessoas, e eu digo cristãs, que se dizem cristãs, que se dizem fiéis a Deus, até oficiais de igrejas, dizem, puxa vida, eu tenho trabalhado, eu tenho servido a Deus, eu tenho sido uma serva, um servo de Deus, mas os frutos da minha vida em si são pífios, são insignificantes. Eu vejo a vida dos outros, até dos incrédulos, dos ímpios, uma vida regalada, uma vida assim, pelo menos aparentemente, uma vida feliz. E eu fico pensando, poxa, seria isso justiça? Eu que sirvo a Deus viver uma vida assim, à beira da miséria, nos limites do sofrimento, e a pessoa que não serve a Deus vive uma vida assim, regalada, uma vida feliz. E aí, nós encontramos aqui em Provérbios, capítulo 3, quando Deus fala da diferença entre justos e injustos, justos e perversos. Ele diz assim, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros, ele tem intimidade, Deus tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, na casa do injusto, na casa do pecador. Mas a habitação dos justos, ele abençoará. Olha só, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, do pecador. Mas na casa dos justos, daqueles que servem a Deus, daqueles que são justificados pela fé no Senhor Jesus, a sua casa é abençoada. Então, se a gente colocar os pingos nos is e na balança essa palavra, e colocar nossa vida nessa palavra, olhar para a nossa vida, espelhando-nos nessa palavra, nós vamos conferir, nós vamos constatar, nós vamos chegar à conclusão de que se a nossa vida basicamente é ruim, ela não há paz, não há paz dentro de mim, eu já não digo nem na casa, dentro de casa, mas eu falo a paz interior, íntima. Se eu não tenho paz, é óbvio, a paz interior, por favor, eu não estou aqui falando de uma paz, uma paz fajuta. Eu tenho conforto, eu tenho uma família, e em casa, mas há conflitos, há muitos conflitos, mas tudo bem, a gente vai levando e tal. Não.
Eu estou falando de uma paz interior. Quando uma pessoa tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ela realmente serve a Deus, o que acontece? Tem que haver uma diferença entre ela e aquela que não serve. Tem que haver essa diferença. Não há como não haver diferença. É impossível não haver diferença. E eu não falo uma diferença no sentido material. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou então eu não tenho nada, eu vivo na miséria, eu vivo uma vida desgraçada. Bem, quando a gente tem em Jesus o nosso, o nosso pastor, se ele é o nosso pastor realmente, então uma vida desregrada, uma vida miserável, uma vida que falta isso, falta aquilo outro, mostra que Jesus parece ausente, né, dessa pessoa, porque se o Senhor é pastor dela, como que ele vai deixá-la, o Senhor vai deixá-la passar necessidade, passar fome? Como é que ele vai deixá-la sem paz interior, sem consciência limpa? Não há como. Veja só, aqui está escrito com clareza, na casa do ímpio, quer dizer, na casa do pecador. Na casa do pecador, do ímpio, daquele que não tem nada a ver com Deus. Na casa do injusto, habita a maldição. A maldição do Senhor. Não é a maldição do diabo, não. É a maldição do Senhor, não é a maldição de bruxaria, não. É a maldição do Senhor. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, do pecador, do injusto, do incrédulo. Mas o bispo me explica, então. Se eu sou uma pessoa cristã, se eu sou uma pessoa fiel a Deus, e na minha casa há maldição, como explicar isso? Porque é assim que eu vejo. Na minha casa eu vejo maldição. Então, o que está acontecendo? Me dá uma resposta. A resposta é simples. Que enquanto na casa do pecador há maldição, na casa do justo, dos justos, há bênção. E começa essa bênção dentro do próprio justo. Não adianta eu ter paz do lado do meu exterior e dentro de mim está em conflito. Isso não significa que Jesus é comigo. Não adianta eu ter o mundo aos meus pés, mas dentro de mim há um conflito permanente. E a verdade é que quando a gente está vivendo no pecado, seja crente, seja incrédulo, não importa, seja pastor, seja bispo, seja lá, seja o que for. Se a pessoa vive no pecado, ela não tem paz. É impossível ter paz. Ela pode até maquiar os seus conflitos, a maldição, quando ela finge ser uma coisa que ela não é. Como eram os hipócritas na época de Jesus? Os hipócritas eram assim, aqueles judeus religiosos. Eles eram oficiais
do templo, mas dentro deles, Jesus disse, raça de víboras, com respeito a eles. Hipócritas. Hipócritas. Então, quando você avalia a sua vida à luz da palavra de Deus, no todo, e verifica que realmente tem alguma coisa errada com você em relação a Deus, não é com os outros, não. Não é com a igreja, não. É com você. Você está vivendo uma vida errada. Você sabe disso. Você não precisa nem ser religiosa para saber que está com uma vida errada. Porque há uma consciência. Deus tem dado a cada um de nós consciência. Desde que nascemos, nós temos uma consciência. Até as crianças inocentes sabem o que é certo e o que é errado. Até as crianças sabem o que é errado. Quando elas fazem alguma arte, elas tentam esconder, mentir para tentar maquiar os seus erros. Assim também são muitas pessoas que se dizem cristãs. Que se dizem cristãs. Amiga e amigo, vamos falar a verdade. Ou é ou não é. Jesus disse ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Ou a pessoa é ou não é de Deus. Ou a pessoa é justa ou a pessoa não é justa, é injusta. Ou a pessoa é santa aos olhos de Deus, ou ela é pecadora, é ímpia. Então, na casa do ímpio, há a maldição do Senhor, enquanto que na casa do justo ou dos justos, a paz, a vida, a bênção. Ele diz aqui, na habitação dos justos, mas a habitação dos justos Deus abençoará. Eu vou deixar o texto aí bem claro para você. Você pode ler isso em Provérbios, capítulo 3, versículo 32 e 33. Deus mostra aí a diferença. Se a sua vida é de má qualidade ou péssima qualidade, é porque tem alguma coisa errada com você. O seu relacionamento com Deus está muito aquém do que você pensa que é. Só porque você vai na igreja, muitas pessoas pensam, mas eu vou na igreja, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel nas ofertas, e daí? E daí? Os judeus eram assim, os judeus estavam ali no templo permanentemente, davam suas ofertas, etc. Mas e daí? Eram hipócritas. Então, amiga e amigo, avalie a sua vida, o seu interior. Pese a sua alma. Pese a sua alma. Porque se ela não está bem, ela está mal. E se ela está mal e você morre, para onde é que a sua alma vai? Essa é a pergunta. Se você está em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus, então não há o que você temer, não há o que você ficar sem paz, não há como você não ter paz, porque a sua consciência não lhe acusa de nada, não importa o que os outros falam, deixam de falar, né? O que importa é a consciência da gente, o que importa é a sua consciência, o que importa é a minha consciência. Eu sei que muita gente me odeia, muita gente fala mal de mim, muita gente me critica, muita gente diz que eu sou ladrão, sou aproveitador, sou isso, sou aquilo. Eu não estou um pouco me incomodando. Se o meu Senhor me justifica, o que importa que os outros falem mal a meu respeito ou me julguem mal? O que me importa o juízo do mundo se o meu Senhor me justifica? Se ele nos justifica, quem poderá ser acusador contra nós? Se o Senhor me justifica, que diabo pode prevalecer com as suas
acusações. Pense nisso. Se você é de Deus, você tem a sua consciência lavada, pura. Você tem lutas, você tem que trabalhar, você tem que plantar, você tem que colher, enfim, você tem que exercitar as suas tarefas diárias para que então você tenha o pão nosso de cada dia. Você tem lutas em casa, na rua, no trabalho e tal, mas dentro de você tem que haver paz. Porque na ausência da paz interior é a ausência de Deus, é a ausência do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da paz. E, obviamente, isso se estende também para a sua casa. Tem que se estender, porque está aqui escrito: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, do pecador, mas a habitação dos justos, ele abençoará. Então, se o seu filho não é convertido, sua mãe, seu pai, seu marido, ele vai se converter, porque você é de Deus. Ele vai ouvir a sua oração, ele vai atender o seu pedido. Mas se você está mal, então você tem que reavaliar a sua fé. É isso que eu queria deixar com você. Reavalie a sua fé, a sua vida em relação a Deus. Porque a sua alma tem um preço incalculável, imensurável. A sua alma é tão preciosa, que ela é disputada pelo próprio Deus e o diabo. De quem ela será? Será daquele que você servir aqui em vida. A minha alma será, quando eu morrer, quando ela sair descolar do meu corpo, a minha alma vai viver eternamente com quem eu servi aqui na terra. Se for o meu Senhor Jesus, eu tenho garantia a minha salvação. Garantida a minha salvação. E essa é a paz que norteia a minha fé. Que Deus abençoe a você em nome do Senhor Jesus. Amém.